Olá, mais uma aula de radioproteção com o professor Paulino Batista para a turma de radiologia do CETEC Cursos Técnicos. Bem, hoje a nossa aula versará sobre a história ou histórico, tanto faz, da radiação, alguns tipos e efeitos das principais radiações, a interação entre essas radiações e as células, e os principais tipos de exposição à radiação e os seus respectivos efeitos. Bom, esse conteúdo faz parte da base da radiologia, que vai servir de parâmetro lá na frente para nós entendermos as modalidades, as formas de radioproteção, tá? O professor vai começar falando um pouco sobre o histórico da radiação. E aí seria necessário a interpretação de algumas imagens que vão aparecer no próximo slide aí para vocês. Nós temos aí imagens dos primeiros exames ou radiografias, como eram chamadas antigamente, feitas, né? A gente chama hoje de radiodiagnóstico. Eram equipamentos bem rudimentares, além da dificuldade de proteção que as pessoas encontravam à época para vamos colocar assim, né? Para que elas pudessem se proteger das radiações. Lembrem-se, nós estamos no século XXI, e a nossa leitura ainda sobre radiação é muito superficial. Mas alguns dados são relevantes para agora. Bom, no final do século XIX, a descoberta da radioatividade e do raio-x promoveu o uso indiscriminado de radiações ionizantes, porque foi uma descoberta fantástica a radioatividade e, consequentemente, dos raios-x. Essas imagens que nós vimos anteriormente aí, foi a primeira vez que foi possível a visualização interna dos seres humanos vivos para a promoção de diagnósticos de doença, de fraturas. Então, aquilo causou uma efervescência cultural, intelectual, perdão, no meio acadêmico, e todo mundo queria fazer uso disso, só que as pessoas esqueciam do perigo que estavam correndo ao se expor a essas radiações ionizantes, até porque à época nós não entendíamos muito sobre esse conceito de radiações ionizantes e não ionizantes, como nós vimos na aula anterior. Só para recapitular, radiação ionizante são aquelas que alteram os átomos, ou que ionizam átomos. Bom, uma série de fatos chamou a atenção dos cientistas na época. Primeiro, dano na pele, queimaduras de pele, queda de cabelos, efeitos nos descendentes após a irradiação do tecido germinativo de plantas e animais. Então, quando você submetia plantas e animais a essas radiações, os descendentes desses vegetais e animais, eles traziam efeitos dessa exposição à radiação. Então, havia aí uma necessidade de estudos mais meticulosos, mais cuidadosos, mais aprofundados sobre os efeitos biológicos dessas radiações nos seres humanos. E aí começam aqueles mitos de que radiação faz mal, de que radiação provoca câncer, de que radiação é um exagero, né, que você poderia curar com questões mais naturais. E aí esses estudos trouxeram alguns resultados positivos para nós, como por exemplo, os benefícios advindos do uso de radiações ionizantes, tá, são incontáveis. Vamos usar só dois exemplos. Primeiro, a cura de tumores a partir da radioterapia, por exemplo. A radioterapia auxilia e muito na erradicação de tumores cancerígenos. A detecção precoce de doenças através do radiodiagnóstico. Então, observe, a radioterapia vai ajudar na cura de doenças, de tumores. O radiodiagnóstico vai ajudar na detecção precoce de doenças. Então, esses benefícios, eles são muito maiores do que os danos. E aí, ao longo do século XIX século XX, e XXI, nós melhoramos essa equação, tá? E essa equação vai ficar sempre mais positiva para os benefícios do que para os malefícios. É muito mais benéfico o uso de radiações ionizantes do que maléfico. Óbvio que nós sabemos dos riscos aos quais estamos submetidos, mas os benefícios são incontáveis. Por isso a importância de nós estudarmos radioproteção como futuros técnicos e técnicas de radiologia. Porque sabendo dos perigos aos quais eu estarei exposto, fica mais fácil para que eu me proteja.
Mas antes dessa proteção, eu tenho que entender a quais radiações eu estou exposto e o que essas radiações fazem com o meu organismo. Por isso a importância desse nosso próximo tópico: radiação, tipo e efeitos. Seu poder de penetração e a blindagem típica associada variam com o tipo de radiação e sua energia. Então, vamos ficar esperto. Cada radiação tem um tipo de penetração e necessita de uma blindagem mais específica. Vocês vão perceber que tem radiações que uma folha de papel blinda, impede a penetração. Já tem outras que vai ser necessária a utilização de chumbo. Então, para a gente não ficar aí disseminando informações errôneas, é interessante uma leitura mais aprofundada sobre isso. E vocês farão isso também com o professor Márcio, lá em Química Aplicada, Física Aplicada à Radiação, à Radiologia, perdão. Então, fiquem espertos para que vocês não fiquem, primeiro, assustados e, segundo, que é o pior de todos, disseminar informações não verídicas sobre radiação. Vamos aprender um pouquinho sobre essas radiações e os seus efeitos. Bom, a primeira será a partícula alfa. A partícula alfa, que não é nem radiação, ela não consegue penetrar nem 1 milímetro na nossa pele. O perigo dessa partícula está na inalação ou ingestão. Então, qual é o perigo? Essa partícula está disseminada pelo ar e aí você ingerir ou você inalar. E aí todo mundo sabe que ingestão pela boca e inalação pelo nariz. Observe o que o professor falou anteriormente, a partícula alfa, por exemplo, a blindagem típica é uma folha de papel. Uma folha de papel me protege, uma máscara facial me protege, um óculos me protege. Então, o risco que eu corro ao manusear equipamentos que dissipem essa partícula alfa está apenas na inalação e na ingestão, porque ela não vai penetrar na minha pele. Então a gente já fica esperto. Partícula alfa, folha de papel, funciona como blindagem. Já a radiação beta, observe que já mudou de partícula para radiação. A radiação beta, ela promove efeitos superficiais. Uma placa de acrílico resolve isso. Então não é algo mais perigoso a radiação beta, porque os efeitos, como o próprio texto diz, são apenas a porção superficial da pele. É só você imaginar que acrílico é aquele plástico um pouquinho mais durinho, né? O acrílico ele consegue blindar essa radiação. Nós vamos aumentando o nível. Já as radiações mais utilizadas, como a radiação X e a gama, os efeitos ocorrem de maneira mais distribuída, devido ao seu grande poder de penetração. Então essas radiações são perigosas. Por isso que nós temos normativas quanto à utilização de equipamentos que emitem essas radiações. Existem normas de segurança para isso, já que que as radiações possuem um grande poder de penetração. Então, quanto menos exposição, quanto menos tempo exposto a essas radiações, mais seguro eu estou. Olha qual a blindagem típica. Nós começamos lá no papel, passamos pelo acrílico, já chegamos no chumbo. Então, assim, as áreas onde nós temos, onde vocês vão trabalhar, meninos, onde há disseminação de radiação X ou gama, as paredes têm que ser revestidas com chumbo. Mas nós temos lá os protetores, os equipamentos de proteção individual, como o jaleco, o colete, o protetor de gôndola, né? São das genitálias, o protetor da tireoide. Vocês vão estar blindados com relação a essa radiação. Além do fato de que existe uma quantidade máxima e mínima de exposição à radiação, que nós veremos isso mais à frente um pouquinho em radioproteção. Isso envolve o tempo que você vai ficar lá. Não se preocupem que ninguém vai ficar exposto a uma radiação de forma nociva, trabalhando, muito menos como paciente. O professor vai bater na tecla sempre de que os diagnósticos, os radiodiagnósticos, as ressonâncias, as tomografias são seguras. Há uma exposição à radiação, óbvio, mas é de forma controlada. Por isso nós devemos nos cercar de garantias atreladas às normas. Bom, nós temos também os nêutrons, que possuem também um alto poder de penetração, mas a blindagem também já não é muito exagerada. Parafina consegue evitar a penetração de nêutrons na nossa pele. Lembrem-se, todo tipo de radiação terá uma blindagem específica para nos proteger. É só ter o conhecimento sobre a blindagem, se informar se acontece ou não essa blindagem no espaço. Caso não aconteça, solicitar
a instalação dessas blindagens. Tá? E se já acontecer, ficar tranquilo e trabalhar. E lembrando sempre de disseminar essas informações, de espalhar essas informações. Aqui nós vamos para as questões de mitos, né? Míticas, melhor dizendo. Qual a interação promovida entre a radiação com as nossas células? A radiação é capaz de quebrar o DNA, de alterar o nosso DNA, principalmente a radiação X, promovendo aí doenças, criando doenças, né? A radiação gama também, eles conseguem alterar esse nosso DNA a ponto de gerarem câncer, como as pessoas tanto disseminam aí pela mídia. Vamos aos fatos. Bom, o primeiro fato é simples. A interação da radiação com qualquer tipo de matéria, isso vai gerar uma transferência de energia. Essa interação gera transferência de energia, ponto. Pode provocar ionização e excitação dos átomos e das moléculas, automaticamente provocando modificações. Essas modificações podem ser temporárias na estrutura dessas moléculas e não definitiva. Lembrem-se, o dano mais importante é aquele que vai ocorrer no DNA, mas isso vai mudar, vai variar muito, meninos, de pessoa para pessoa. Essa é uma questão mais genética. Não quer dizer que todo mundo que ficar exposto à radiação vai ter uma alteração no DNA, um dano significativo no seu DNA, de maneira nenhuma. Nós estamos falando em interações a longo prazo. Bom, ele vai provocar dois tipos de efeitos. Tá? Os mais preocupantes são os efeitos orgânicos. Mas primeiro vamos falar dos efeitos biológicos. Nós temos os biológicos e os orgânicos. Vamos aos efeitos biológicos provocados. Vamos aos efeitos biológicos provocados pela interação da radiação com as células. O que é que acontece? Vai acontecer em intervalos de tempo que vão de minutos a anos. De novo, como eu falei, depende do organismo. Consistem esses efeitos na resposta natural do organismo a um agente agressor e não constituem necessariamente uma doença. Os efeitos biológicos não são doença. Por exemplo, você pode ter a redução de leucócitos. E aí o professor já vai deixar no ar para que vocês pesquisem, que eu não vejo necessidade, o que são leucócitos. Tá? É bem simples a ideia de leucócitos. Nós vamos precisar desses leucócitos para algo no nosso organismo. Enquanto estudantes da área de saúde, vocês têm a obrigação de saber isso. Já os efeitos orgânicos, esses nos preocupam, porque os orgânicos já são a doença. Ou, melhor dizendo, são as doenças. Representam a incapacidade de recuperação do organismo devido à frequência ou quantidade dos efeitos biológicos. Vamos pensar. Se, sendo os efeitos biológicos a longo prazo, você vai ter uma redução nos leucócitos. O que é que os leucócitos fazem? Eles nos protegem de doenças. Se eu tenho uma diminuição nos leucócitos, que são os glóbulos brancos, o que é que vai acontecer com a gente? Nós vamos fragilizar o nosso sistema orgânico. E aí as doenças vão aparecer. Quais são os cânceres mais comuns no Brasil? Catarata e sanguíneo, que é a leucemia. Então lembre-se, efeitos biológicos e efeitos orgânicos são frutos dessa interação da radiação com as células. Mas isso, de novo, o professor repete, vai depender do seu organismo, da sua genética, do tempo de exposição. São vários fatores atrelados a essas interações, tá? Então não é uma regra. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, o professor vai falar sobre os tipos de exposição mais comuns e os efeitos. É simples, são dois tipos de exposição. A exposição externa ou a exposição interna. E aí, como os próprios nomes já dizem, eles são meio que autoexplicativos. Exposição interna e exposição externa. A exposição interna resulta da entrada do material radioativo no organismo, por inalação, ingestão ou absorção da pele, que pode também ser através dos ferimentos. Um exemplo típico disso é a radiação solar. A exposição à radiação solar ela vai provocar danos internamente na gente. A segunda exposição, mais simples ainda, é a exposição externa. O que é a exposição externa? De novo, são as fontes externas provenientes, provavelmente,
ou mais comumente falando, de raio-x ou de fontes radioativas, como partícula alfa, radiação beta, radiação gama. Essa exposição externa também afeta o nosso corpo, mas não vai acontecer a inalação, ingestão ou absorção pela pele. Aí vai ser o tempo de exposição a esses raios. Professor Paulino, qual dos dois seria o mais nocivo? Tá? Isso vai depender desses fatores. O tempo de manifestação dos efeitos causados por essa exposição pode ser de poucas horas ou até 60 dias. De novo, o que é que determina isso, professor? O organismo da criatura. Quanto ao nível de dano desses efeitos, eles podem ser somáticos, que acontecem na própria pessoa irradiada, ou hereditários. Você pode absorver essa radiação, você foi exposto, então você absorve essa radiação, mas ela vai se manifestar apenas na sua prole. Ou seja, você desenvolve essa doença em pequena escala, mas os seus filhos vão desenvolver em grande escala. Por isso que a gente sempre fala, quando você tem, independente de ser oriundo de radiação ou não, quando você tem casos de câncer na família, tipo pai, avô, tio, é bom fazer exames regularmente, porque há uma grande chance de que você desenvolva essas doenças também. Tá? Então, a ideia seria acalmar-se, procurar informar-se sobre essas coisas. Professor, a gente vai estar exposto a essas radiações? Sim, vai ser oriundo do trabalho de vocês. Como nós vimos na aula de ontem, nós estamos expostos a radiações ionizantes o dia todo, radiação solar, nós vimos isso ontem. Luz infravermelha, luzes claras em casa. A radiação, ela faz parte do nosso cotidiano. Óbvio, essas radiações ionizantes são perigosas, professor Paulo? São muito perigosas. Mas nós temos mecanismos para diminuir o risco à nossa saúde com a exposição delas. Por isso que existe a disciplina de radioproteção. Bom, meninos, essa videoaula termina por aqui. Amanhã nós teremos mais uma videoaula com o professor Paulino de radioproteção. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.